Já faz um bom tempo, né, que as pessoas têm falado por aí que a Globo é lixo, né? Aquela hashtag Globolixo. E agora tem surgido um outro termo que tem me chamado a atenção, que é o termo chamado extrema imprensa. O que é uma extrema imprensa, né? Porque o papel da imprensa é noticiar. Mas surgiu o termo, o que é bem estranho, né? Na época do PT, quando a Globo já era demonizada e chamada de Globo lixo, e a imprensa também, no geral, já era atacada e demonizada, eu até entendia. Porque o PT é um partido de esquerda, é um partido com viés socialista, né? Então eles têm mais proximidade, né, no aspecto político com regimes comunistas. Agora, o que eu achei engraçado são partidos de direita, ou pessoas que se dizem conservadoras, liberais, que estariam tecnicamente no outro aspecto político, fazendo uso da mesma narrativa. Isso realmente eu acho estranho. E eu vou explicar para vocês por quê. Numa democracia, a imprensa ela é praticamente um quarto poder, numa democracia livre. Nós temos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, e a imprensa ela tem um papel paralelo na democracia. Uma das funções da imprensa, para quem não sabe, é justamente fiscalizar os poderes. Quer seja o poder federal, estadual, municipal, a imprensa tem esse poder. Tanto que existe o jornalismo investigativo, para quem não sabe. É o jornalismo que investiga políticos por corrupção. Independente da polícia, tem jornalistas que fazem investigações próprias e expõem esses dados para a população. A população numa democracia, ela tem o direito de ser informada sim. Se o político é corrupto, se o político está desviando verba, se o político não está cumprindo o seu papel, se ele está, por exemplo, enganando o povo, fez promessas na campanha e não fez. É assim que funciona uma democracia. Já em regimes ditatoriais, como ditaduras comunistas, a imprensa não é livre, como por exemplo Coreia do Norte ou Venezuela. A Coreia do Norte só tem uma televisão e essa televisão é estatal, ou seja, ela é do governo. É o governo que autoriza e ela só pode postar coisas favoráveis ao governo. Isso é um regime comunista. Então, por exemplo, se o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, se ele fizer algo horrível, vou dobrar o imposto de todo mundo aqui, da população da Coreia do Norte. A imprensa, que é estatal, que só é uma, e é controlada pelo Estado, ela não pode falar nada negativamente. Ela tem que falar só coisas boas e elogiar a imagem do grande líder. Hoje, nosso grande líder fez grande movimento bom para ajudar o povo. Ele vai aumentar um pouquinho o imposto de todo mundo para melhorar as condições do país. Salve, grande líder! Isso é um regime comunista. Se o grande líder, por exemplo, pegar esse dinheiro dos impostos para comprar caviar e champanhe, eles têm que noticiar diferente. O grande líder investiu dinheiro em educação, está negociando com os outros países para investir em saúde e educação para o povo. Tudo mentira. O grande líder está lá enchendo o cu de champanhe e caviar. Mas a imprensa não pode falar nada. Por quê? Porque em países ditatoriais ou comunistas, a imprensa não é livre. Não importa o que o grande líder faça. A imprensa tem que noticiar o contrário. Tanto que na Coreia do Norte, por exemplo, teve o general, que era um dos braços direitos do Kim Jong-un, ele foi assassinado pelo próprio Kim Jong-un, executado, né, seria o termo correto. Só porque ele ousou dormir durante uma daquelas manifestações públicas, ele estava com sono, ele parecia o Nelson Teich lá, ele estava com sono, o grande líder mandou executar ele. O que a imprensa falou? Nada. A imprensa de lá, no caso. Falou que, olha, hoje a Coreia do Norte amanheceu mais bonita, mais rica e mais próspera, nosso povo tá bom, todo mundo feliz, todo mundo bem alimentado, todo mundo trabalhando, tá tudo maravilhoso na Coreia do Norte. Isso é uma imprensa comunista. É uma imprensa que não noticia nada, que não cobra do executivo, e o país pode estar uma zona que for, um inferno que for, a imprensa tem que ficar 24 horas dizendo que está tudo bem, maravilhoso, e que o líder está sempre correto. Aí eu pergunto, se é um partido de esquerda, ou pessoas que têm viés mais de esquerda, eu até entendo que gostariam de uma imprensa assim, como por exemplo o Lula. O Lula chegou a dizer uma vez que a imprensa do Brasil era quase como um partido político da oposição, porque o Lula era um crítico da imprensa livre. Agora, e o pessoal da direita, qual é a desculpa? Não tem muita lógica você ser um liberal ou defender regimes democráticos como os Estados Unidos e ao mesmo tempo defender o fim da imprensa ou querer que o Bolsonaro casse concessões de emissoras ou que a imprensa fosse controlada como se fosse um país comunista. Não teria lógica. Ronaldo, mas a imprensa distorce os fatos, a imprensa mente, a imprensa... Sim, é verdade, a imprensa tem um viés ideológico muitas vezes, a imprensa erra também muito, a imprensa tem uma tendenciosidade, sim, muitas vezes puxando brasinha para um lado, ou da forma como eles noticiam as coisas. Isso infelizmente é normal, mas tem que ser assim, porque senão vira um regime estatal, uma ditadura comunista. Por exemplo, na democracia nós não temos só a Globo, nós temos a Globo, temos o SBT, temos a Record, temos a Cultura, temos a Folha de São Paulo, temos o Estadão, tem Gazeta do Povo, tem não sei o que, tem vários meios de comunicação diferentes. Por mais que a emissora
ou um grupo seja tendencioso, eles não podem alterar o fato em si. Isso não teria como. Por exemplo, o Bolsonaro falou e daí quando tinha 5 mil mortes. Uma imprensa pode noticiar de uma forma suavizando, a outra pode noticiar de uma forma mais crítica, mas o fato em si não tem como eles alterar. Ele disse, está gravado, está registrado, e o papel da imprensa é noticiar. Agora, se houvesse, por exemplo, algumas medidas como o Bolsonaro gostaria, como ele às vezes ameaça caçar a concessão da Globo, sabe o que ia acontecer? Só ia ter emissora chapa branca aqui no Brasil. Jornais como os Pingo nos I, lá do Zé Maria Trindade, Augusto Nicodemos, Rodrigo Constantinos. Ia ser que nem a Coreia do Norte. Iam ficar só esse tipo de jornalistas que não importa o que o presidente faça, eles não criticam. Eles só ficam, que nem na Coreia do Norte, minimizando ou elogiando o grande líder. Aí como que o povo ia ser informado? O que ia limitar o poder do executivo? Nada. Se o Bolsonaro fizesse, por exemplo, que ele falou brincando hoje, um churrasco para 10 mil pessoas, não ia ter ninguém para noticiar. Porque a imprensa ia ser controlada. O Rodrigo Constantino não ia noticiar isso. Já a imprensa livre, ela tem que existir, pessoal. Por exemplo, os maiores escândalos de corrupção do governo do PT foi a imprensa livre que noticiou. Então aí dizer que a Globo é comunista, esquerdista, também não tem sentido, porque a Globo foi a que mais denunciou. Quando o Sérgio Moro vazou aquele áudio da Dilma, aquele áudio que ela falava pro Lula que ia dar para ele o ministério, para proteger ele, para ele ter o foro privilegiado, quem noticiou foi a Globo. Então isso é uma imprensa livre, uma imprensa que cobra e informa a população dos podres que está acontecendo no executivo. É chato, é incômodo, às vezes a imprensa exagera, sim, mas ela tem que existir. Senão ia virar só um regime comunista, ia ficar só o jornalista chapa branca puxando o saco do executivo o dia inteiro. Então, pessoal, eu acho engraçado também que o Lula tem concordado com o Bolsonaro nas críticas à imprensa. Vocês notaram isso? Porque, pessoal, se você é uma pessoa honesta, um bom político, quando você se candidata a algum cargo executivo, você tem que estar preparado e saber que a imprensa vai te encher o saco sim por qualquer bobagem. Se você der um bom dia, a imprensa pode demonizar. Oh, o presidente deu um bom dia pro povo. Isso é normal. Agora, se você é um político de bem, honesto, que não tem nada que te prejudique, você não tem por que ter medo da imprensa. Como dizia o Bolsonaro, vou analogar uma frase do próprio presidente, ele dizia assim sobre os direitos humanos de preso. Se o cara não quer ser maltratado na cadeia, é só não roubar, não matar, não cometer crime, pô. Aí ele não vai pra cadeia. Correto. A mesma coisa é a imprensa. Se o presidente não quer que a imprensa não ataque ele, é só ele não fazer coisa errada. É só não dizer bobagem, é só não dizer e daí para 5 mil mortos. É só não dizer que vai fazer churrasco quando tem 10 mil mortos no Brasil. Simples. Porque a partir do momento que ele fala essas bobagens publicamente, o papel da imprensa é noticiar sim. Nós não vivemos numa ditadura ainda. A imprensa tem que ser livre, por mais chata e incômoda que seja, ela vai noticiar. Não quer ser vítima da imprensa? É só não fazer nada de errado. Simples. Ok? Então fica aí para reflexão de todos, tá? Os anticomunistas que odeiam o comunismo, mas ao mesmo tempo querem uma imprensa igualzinha da Coreia do Norte. Uma imprensa estatal, controlada pelo Estado, que fique 24 horas só dizendo que o grande líder é maravilhoso. Desculpa, se você gostaria de uma imprensa assim e favorece ideias desse tipo, como caçar concessões de emissoras públicas, desculpa, o comunista é você, tá bom? Paz a todos.